Então, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui na casa de Fabiano, né? A gente já chega assim, já logo bem recebido, já me deram café com adoçante, com açúcar e tal. Isso é tão bom, né? É tão bom ser acolhido. É tão bom ser bem recebido, onde quer que a gente vá. Né? Os lugares podem ser os mais maravilhosos, os castelos, os lugares mais lindos, mas se a gente não tiver ali naquela porta de entrada uma boa acolhida, aquilo perde até a graça, né? Por outro lado, se nós chegamos em qualquer lugar, por mais simples que seja, e se a gente encontra um sorriso, se a gente encontra alguém assim calmamente te perguntando alguma coisa, a gente já vai vendo que, nossa, que bom, né? Que lugar legal, isso aqui deve ser muito legal. E é com base nessa pequena experiência, provavelmente, que a lei de sociedade é uma lei de Deus, é uma lei natural. Porque todo mundo é o primeiro contato, é o acolhimento. Todo mundo precisa de. Não há ninguém, encarnado nem desencarnado, que não precise do contato com o outro, do afeto, do estar junto, do bom acolhimento. Não existe. Nem mesmo entre os seres vivos, né? Não humanos. Né? O gatinho, o cachorrinho, até mesmo as feras. Né? A gente tem, né, noção disso. As experiências que se fazem com os animais, até mesmo os selvagens, eles têm um grau de afetividade e identificação. Apenas o instinto dele prepondera nos momentos limites de fome, de medo. E aí isso supera, coisa que com os animais já que consideramos domésticos já não acontece, né? Um cão é capaz de morrer pelo seu dono. Um cão é capaz de parar de comer quando o seu dono parte e ele fica triste. Então, é uma afetividade mais trabalhada, diferente. Mas tudo isso é lei de sociedade. A gente está falando do mesmo tema, né? E para trazer esse tema, né, no Livro dos Espíritos, eu queria começar falando um pouquinho, né, como é que ele é dividido, sempre relembrar, que eu acho legal isso, a gente lê a mesma coisa, né, o espírita de muito tempo, né, vai lendo a mesma coisa, mas a mesma coisa, cada vez que a gente lê, não é mais a mesma coisa, já mudou um pouquinho. E aí eu fiquei pensando, poxa, Kardec botou aqui, o item 7, da parte terceira do Livro dos Espíritos, está lá a lei de sociedade. Depois tem lei do progresso, mas antes tem a lei de destruição. Aí, às vezes, eu fico assim pensando, né? Será que Kardec fez sorteio para ver quem era o primeiro, o segundo, o terceiro? Será que ele colocou isso dentro de uma lógica, dentro de uma ordem? Será que isso faz sentido? E aí a gente vai olhando assim e vê que faz sentido. Lei de destruição é uma lei de Deus. Né? E aí a gente tem que ir lá ler com cuidado, que não é o tema de hoje, mas é importante considerar em que termos essa lei de destruição está vigente no universo. Aí depois vem a lei de sociedade. E depois vem a lei do progresso. Então parece assim, que é como se fosse um ciclo. Muitas vezes nós enxergamos na nossa sociedade momentos dramáticos, que a gente pensa assim, não, agora vai acabar o mundo, porque isso aqui que está acontecendo hoje, se papai fosse vivo, aí papai morreu já tem 100 anos, né? Papai fosse vivo, como é que ele ia achar disso tudo que a gente está vendo, né? Aí a gente vai aqui, lei de destruição, é preciso a gente fazer o ciclo, para poder voltar dentro da lei de sociedade, para poder avançar na lei do progresso. É um ciclo, né? E outra coisa também que me chama a atenção, vou compartilhar com vocês, nunca li isso em lugar nenhum, não. Então, cuidado com essa informação, né? Cuidado, é só dividindo mesmo um pensamento que pode, né, não ter significado nenhum. Imaginem, são 12 leis morais na parte terceira do Livro dos Espíritos, escrito em 1857, abril de 1857, primeira edição. Aí vamos imaginar como é que era a sociedade lá em 1857.
certamente muito melhor do que a sociedade brasileira, porque ele estava escrevendo isso na França, em Paris, né? Então, já tinha alguma coisa de novas ideias, mas nada comparado com o último século, né, em que a explosão de ideias e de costumes se revolucionou no mundo inteiro. E aí, ele coloca, então, 12 leis morais. E a gente fica pensando, será que vale a pena ler, em 2018, uma ideia, um conceito que foi escrito em 1857? Será que isso é aplicável? Será que a gente não está aqui perdendo tempo? Porque outra coisa que Kardec disse também, que a gente tem que questionar, tem que ter pensamento crítico, né? Não pode, é isso e vamos embora. Não, a gente tem que estar sempre se perguntando e revendo conceitos. Será que é válido? Né? E aí, depois que eu terminei, né, porque também para mim, né, eu reli com os olhos de hoje, né? Fiquei pensando, nossa, como isso é atualizado. Então, vamos ver se vocês concordam comigo. Então, vamos começar. Vamos ver, primeiro tentar acertar, lógico, né? Conseguir? Não. Tá vendo? Sempre tem esse negócio. Pronto. Obrigada. Então, vamos lá. Já na primeira pergunta, né, Kardec coloca essa questão, o intercâmbio e o isolamento. Até na maior parte das edições, eles falam em insulamento. Eu traduzi para ficar mais fácil. Então, isolamento. O que a gente deve fazer? Nós devemos promover entre nós o intercâmbio, a troca, ou nós devemos ficar cada um quietinho no seu lado, evitar de falar, para não falar bobagem, para não melindrar o outro, não é? Aquele negócio do é melhor calado, né? Ouvir o dobro e falar a metade, tem até um provérbio que a gente, né, conhece, né? Fica quietinho que é melhor, ou a gente deve se lançar. Falar das nossas ideias, das nossas opiniões, buscar estar com outro, conforme conhecemos várias pessoas. Os extrovertidos têm essa característica, né? Todo mundo conhece. Eu não sou, mas todo mundo conhece. Um monte de gente que chega num lugar, fala, enche a sala. Ou será que a gente deve ser aquele introvertido, mais tímido, mais calado, mais cauteloso, né? Aquele que você não sabe o que está pensando? Qual seria a melhor postura diante da vida de relações e de vida de sociedade? E aí, indo um outro ponto, vamos lembrar lá de Paulo, né, que ele disse, viver no mundo sem ser do mundo. E aí, nós espíritas que conhecemos, né, essas propostas de Paulo, que estudamos bastante, né, Paulo, nós vamos ficar pensando, poxa, então eu tenho que viver no mundo bem receosamente, porque eu tenho que estar dentro dele, mas não ser dele. É uma coisa assim não vou me misturar muito. E aí reforça essa ideia de não vamos trocar muito. Será que essa seria a interpretação mais correta, né? E aí como é que a gente faz? A gente vai para um extremo ou vai para o outro? Então ficamos nessa dúvida. E o que os espíritos nos colocam? De baixo. Vai lá. Passou não. Tá vendo? Tem que chamar o amigo, né? Para poder. Agora vai, quer ver? Não. Que bom que não foi só comigo. Ah, foi. Não, tá bom. E aí a gente começa a pensar, será que nós hoje vivemos uma sociedade mais isolada ou uma sociedade que troca mais? Hoje nós temos as mídias sociais, não é? Nós temos o computador, nós temos o nosso celular, hoje a gente vai, isso é comum, tá no metrô, está todo mundo lendo um livro no metrô? Não, está todo mundo consultando o seu WhatsApp, não é? Estamos num restaurante com a família, claramente ali, a família reunida. Sempre tem alguém olhando no celular. Né? E é um negócio que contagia, porque quando um pega, daqui a pouco está todo mundo ali, olhando ali, teclando. Né? Será que isso é intercâmbio ou será que isso é isolamento? Os que dizem que isso é intercâmbio, porque não, no meu Facebook tem
500 milhões de pessoas. Então, olha que intercâmbio maravilhoso, né? Like, não sei o quê, e assim vai. Tanta coisa para ver da vida do outro. Parece assim um grande mundo de fofocas, né? Porque ninguém posta nada assim, tirando exceções, claro, mas ninguém posta aquelas situações, né, verdadeiras. A gente sempre dá uma maquiada, né, para poder ficar bem na fita, né? Essa é a nossa tendência. Então, será que nós, com essa modernidade, e aí a gente começa a entender que foi escrito em 1857, mas está valendo hoje, nós estamos muito mais para o isolamento ou para o intercâmbio? Então, só para a gente pensar. E aí está lá na pergunta, na primeira pergunta das leis morais. Ele diz assim: Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, isso aí é incontestável, né? A gente só vai evoluir se estivermos juntos, né? E mais, é contrário à lei do progresso, ó, a próxima lei, né, uma coisa tem a ver com a outra, o isolamento absoluto. Mas ele fala isolamento absoluto. Então, a gente também se recolher e ficarmos a sós, isso é bom. Então, já não é aquela postura do eu serei totalmente extrovertido, não posso ficar nem um minuto parado sem conversar com alguém. Mas também não é viver igual um ermitão, uma pessoa que passa a sua vida, né, sempre meditando, orando, enclausurado e tal. Então, me parece que a proposta é, sobretudo, um comportamento equilibrado, em que é natural que nós, durante a nossa vida, tenhamos momentos em que nós vamos preferir ficar quietos, recolhidos. Nosso inverno, o inverno da nossa alma. Todo mundo passa por isso várias vezes na encarnação. E também haverá momentos em que nós vamos preferir estar com o grupo, interagir, trocar, até para aliviar as nossas dores. Quantas vezes nós estamos tristes em casa e a gente pensa, eu vou para a casa espírita, porque lá eu vou ter trabalho, lá eu vou encontrar alguém, lá eu vou ter acolhida. Então, é buscar o equilíbrio emocional no intercâmbio. Mas nem sempre esse intercâmbio vai nos dar o equilíbrio emocional. E é o momento da gente também se recolher. A dificuldade nossa é saber quando um comportamento é conveniente, quando o outro comportamento é conveniente, né? Isso é que a gente precisa desenvolver. Então tá lá, na 766, ele diz que o homem isolado não dispõe de todas as suas faculdades. Isso quer dizer o seguinte, a lei de sociedade nos fala de uma relação de complementariedade. O outro vai me complementar naquilo que eu tenho deficiência e sequer sei. Porque Deus coloca ao nosso lado aquelas pessoas que vão extrair de nós o nosso melhor e que vão nos auxiliar, ainda que esse auxílio nos pareça traição, ódio, vingança, malquerença. Porque Deus olha o todo, né? A gente vê aqui um pedacinho. Deus está vendo tudo. Então, uma lógica divina, inteligência divina, que vai muito além da nossa capacidade de reconhecer isso. Então, muitas vezes, nós estamos encarnados ao lado daquela pessoa que nós dizemos que nos provoca, que nos faz mal, que nos atrapalha. E é justamente essa a melhor parte, porque está nos convidando a desenvolvermos uma de nossas faculdades que nós ainda não temos. Porque nós não temos todas as faculdades desenvolvidas. Já pensaram por esse lado? Então, seguindo, ele coloca que Deus não deu para a gente somente a palavra, né? Não nos deu inutilmente a palavra e todas as outras nossas habilidades necessárias à vida de relação para a gente ficar quietinho num canto. O convite de Deus é muito claro. Haja, se relacione, enfrente as suas dificuldades,
Enfrente as suas questões com o outro na vida de relação. Converse, dialogue. É essa a proposta divina o tempo inteiro. É essa a proposta da natureza, né? Nós vemos na natureza os seres vivos, né? Existem os sistemas, os ecossistemas. A planta X depende da espécie Y. Se a espécie Y desaparecer, desaparece a planta X. É um ecossistema. Quando destruímos um determinado ser vivo, seja pela poluição, seja por qualquer outra situação, mais de 1000 espécies também desaparecerão, dizem os cientistas. Então, a vida é de relação no seu todo. O universo nos diz isso o tempo inteiro. Então, nós precisamos observar, será que essa nossa postura hoje, com essa novidade das mídias sociais, da comunicação, e o Brasil é, sem dúvida, né, nas pesquisas, um dos primeiros países em adotar as tecnologias para se relacionar às mídias sociais. É um mercado consumidor fantástico, a ponto de, quando a gente faz uma pesquisa boba, não tenho dinheiro, nem posso ir para Paris, mas queria tanto ver quanto custa uma passagem, aí a gente vai lá e coloca, né, no decolar, ela até riu, né, ela já deve ter feito isso também. Aí a gente bota lá, pronto, acabou. Toda hora que nós entrarmos num site, vai aparecer o que os programadores chamam de cookie, vai aparecer alguma coisa. Vá para Paris, olha, promoção, Paris, hein? Não sei, qualquer dia desses eu vou procurar um lugar assim bem ruim para ir, para ver se eles vão fazer a mesma coisa. Ainda não tive essa coragem, não. Eu vou assim, aquele lugar horroroso que ninguém vai, eu vou fazer. E aí aquilo fica gritando na gente. Mas isso é intercâmbio? Não, isso é um mercado consumidor que foi armado para nós cairmos nele. Quem tem dinheiro cai porque compra isso o tempo inteiro, e quem não tem, compra também, porque se frustra, fica triste, porque não pode ir. Então, é ruim para dois lados. Então, não tem lado bom nessa história. A gente tem que ter muito cuidado com isso, com essa lei de sociedade, como ela está sendo exercida e entendida por nós. Bom, e na sequência, a gente vai vendo que lá tá, isso está em Leis Morais da Vida, que por coincidência distribuíram, né, essa parte do Leis Morais da Vida, que Joana de Ângeles comenta as 12 leis morais nesse livro. E aí ela fala que o cristianismo possui o extraordinário objetivo. Olha o objetivo do cristianismo. Gosto de Joana porque ela fala 3 palavras, né, uma locução, uma frase, pronto, ela já disse tudo. Para a gente, imagina um de nós tentando escrever o objetivo do cristianismo. Não ia sair nada, né? 30 folhas não ia conseguir. Ela já foi sintética, criar uma sociedade equilibrada. E isso aqui nos ajuda muito na hora de nós escolhermos qual é a postura que nós vamos tomar frente à vida, frente à nossa vida de relações. Eu vou ser extrovertido, intercambiar com todo mundo, ou vou ser uma pessoa isolada? Aí depende. Se o meu comportamento estiver propiciando uma sociedade equilibrada, ok, eu vou por esse lado. Mas se num outro momento o fato de estar isolado ou o fato de estar me relacionando mais não favorecer a sociedade equilibrada, eu escolho o outro lado. Então, esse é o norte, a sociedade equilibrada. Então, tem muitas vezes que nós somos convidados para aqueles eventos sociais, né, que de lei de sociedade não tem nada, porque a gente não fala o que é necessário, é obrigado a sorrir quando nós não temos vontade, muitas vezes não temos espaço para sermos nós mesmos, né? Somos perguntados por, né, trivialidades e mais, perguntamos trivialidades. Nós também não damos a oportunidade de conhecer o outro. Quantas vezes nos acontecimentos sociais a gente de fato pergunta para o outro que está à nossa frente: como você está? Você está se sentindo bem? Está tudo bem com você? Não, o que a gente pergunta? E o trabalho?
Você não está querendo saber da pessoa, né? E a faculdade? Você também não está interessado em saber da pessoa, querendo saber né, quando é que ela vai se formar. Se é recém-casado, e o filhinho, quando é que vem? Você também não está querendo saber da pessoa. Quantas vezes a gente pergunta para o outro como você está? Nos acontecimentos sociais, natais, Dia dos Pais está chegando, hein? Dia das Mães e tudo mais, eu poderia dizer que 99% do tempo a gente cumpre aquele protocolo e está doido para sair dali. Não é? Está todo mundo balançando a cabeça. Que bom, né, que eu não estou sozinha nisso. Mas e a sociedade equilibrada? Será que nós estamos contribuindo para que essa sociedade seja equilibrada, nos portando dessa forma isolada? Porque, muito embora estejamos ali no evento, intercambiando com familiares, a nossa postura é de isolamento. Estou ali cumprindo o papel. Quando chegar em casa e tirar esse sapato que está me apertando, vou dar graças a Deus. Não é? Aquelas festas que a gente tem que, né, deschavar aqueles vestidos que não cabe mais. Não é verdade? Aí, quando chega em casa, graças a Deus, estou livre. Ainda tem que comprar presente, né? Isso aqui é terrível. Então, olha aí, isso é contribuir para a sociedade equilibrada? Também não estou dizendo aqui que a gente tem que abolir os hábitos sociais. Mas será que a gente não pode introduzir nos hábitos sociais um componente afetivo diferente? Tal qual aquele que a minha amiga, ao me receber aqui na porta, gentilmente disse: vamos lá dentro tomar um cafezinho, tem com açúcar, tem com adoçante, carinhosamente, né, me conduziu. Será que a gente não pode introduzir na nossa fala, no nosso comportamento, uma atitude amorosa, verdadeira pelo outro? Né? De repente é isso aí que vai nos ajudar a ter essa vida equilibrada, e é o que o cristianismo nos traz de extraordinário. E é muito extraordinário hoje em dia, porque ordinariamente a gente não vê isso. Por isso que é extraordinário, isso está fora, é ponto fora da curva, né? E aí ela complementa. O que é sociedade equilibrada? Quando todos os seus membros forem solidários entre si. Olha que legal, que evento legal de família, aquele que a gente vai e que percebe, nossa, que solidariedade, está todo mundo aqui, né? Somos todos fraternos e solidários, olha que maravilha, né? Então, nós temos que construir isso. Se queremos, se reconhecemos a importância, teremos que construir. E aí, na sequência, né, ele diz o seguinte: os espíritos dizem para Kardec que no isolamento, aquele absoluto, sabe, o homem se embrutece. E ele se enfraquece também. Eu fiquei pensando, nossa, como é que nós podemos nos fortalecer quando intercambiamos? Aí entra aquela história do: eu não tenho todas as faculdades. O outro me complementa. E se ele me complementa, ele me sustenta. E aí, Joana de Ângeles tem no livro Amor, Imbatível Amor, ela tem um capítulo, que se não me engano é o capítulo 4, que ela fala dos conflitos existenciais. E é muito interessante, que ela começa dizendo o seguinte: todo mundo precisa saber, para viver bem, saber qual o sentido da sua vida, qual é o significado. O que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Logo mais, quando eu desencarnar, qual é o meu destino? O que eu preciso fazer aqui para dar uma melhorada nesse para onde eu vou? Mas eu também quero fazer, não é porque senão eu vou para o umbral, não é um castigo. Quero fazer porque é legal fazer, porque eu me sinto bem fazendo, porque me faz bem fazer bem ao outro. Esse é o grande objetivo existencial de cada um de nós. O como fazer é que a gente tem que descobrir. O legal é que Deus já coloca: olha, faz o bem por ele mesmo, que você já vai se sentir bem, já vai se sentir assim: nossa, que bom, consegui, né? Mesmo que o outro não perceba, ninguém viu, não estou falando de mídia, não. Mas muitas vezes nós não sabemos o como, temos que procurar o como. E é isso que Joana, nesse capítulo,
ela coloca, né, essas várias formas de buscar esse sentido existencial. E não há nenhum sentido existencial, não há nenhum como que seja desvinculado de relação com pessoas. Não há. Não há nenhum como que eu diga, eu vou só vibrar pela humanidade. Acabou. Não falo nada com ninguém, voto de silêncio, clausura, estou só vibrando por todos os meus irmãos da humanidade. Não existe isso. Isso é fuga, isso tem outro nome, né? E ela também coloca nesse capítulo, o que me surpreendeu, é que existe inclusive pessoas que se alimentam de um sentido existencial ao contrário para viver, do tipo, tem tanta raiva de alguém, ou tem um processo que não acaba, ou é a herança que alguém roubou, que vive a vida inteira aquele ódio, e aquele ódio também vai sustentando essa pessoa. Ao ponto de, quando o processo acaba, quando o inventário acabou, quando descobriu toda a falcatrua, ela morre também, acabou o sentido existencial dela, viveu a vida inteira naquela monoideia. É também um como, concordam? Por que a gente vai escolher o como do bem, vamos dizer assim, o como fazer, né, como desenvolver o nosso sentido existencial do bem, ou o como desenvolver um sentido existencial para a vida baseado num sentimento negativo? Por que a gente vai escolher um ou vai escolher o outro? Simplesmente porque um é duradouro, é permanente. A gente está levando para o resto da vida, o outro é desvio de caminho. Vamos ter que voltar, espiar, consertar, para depois entrar no caminho das provas e seguir adiante na evolução. Simplesmente por isso. Mas vejam, todos os dois têm a ver com a lei de sociedade. Então, até na guerra, né, o soldado que vai à guerra, né, ele está também motivado por um sentido existencial. Mas esse sentido existencial nada tem a ver, com o slide anterior, com a sociedade equilibrada. Ele está isolado, fraco, embrutecido. Porque só o que nos une é o amor. O amor nos une. O amor é fraterno. O amor é solidário. O ódio não nos une. Eu posso até me unir com outra pessoa que também tenha o ódio pelo mesmo objeto. Pode ser pessoa, pode ser coisa que eu tenho. Mas essa relação ela vai durar pouco. Porque tão logo ele descubra que eu tenho algum problema também, o ódio dele vai virar contra mim. Então, nós não podemos, quando Paulo fala estar no mundo sem ser do mundo, é ter cuidado com essas relações que nós estabelecemos com o outro a partir de um sentimento negativo, de uma fofoca, de circular lá no nosso zapzinho aquela piadinha sexista, inconveniente, aquele deboche com relação a esse ou aquele político, aproveitando que a gente vai entrar, né, nessa fase de eleições. Isso tudo é a mesma coisa que o soldado que vai lutar lá no fronte e mata o colega que ele não sabe nem quem é. É no mesmo, a associação, o vínculo é o mesmo. A intensidade pode ser outra, mas o vínculo que se estabelece é pela mesma forma. Então, é muito importante a gente refletir sobre as nossas pequeninas e aparentemente inocentes atitudes no nosso dia a dia, porque a gente está prejudicando, sim, essa lei de sociedade e talvez estejamos aí, embrutecidos. Aí eu trouxe aqui um exemplo divertido, né? O meu amigo Arthur Mendes que fez, quem é evangelizador vai lá nesse site, a LP, né, que é do Arthur, ele é do Rio, enfim, é espírita, e tem muita coisa legal para quem é evangelizador. E aí diz assim, alguém está falando e o menino ali está brincando com o carrinho e está pensando, se eu fosse presidente, eu não ia fazer isso, não ia fazer aquilo. Ou então, se eu fosse o meu pai, eu teria dito isso, eu não teria feito aquilo. É sempre assim, né? Se eu fosse o outro, eu faria alguma coisa. Como eu não sou o outro, eu não faço nada. E aí é isso que o menino fala,
se você fosse você, o que você faria? Mas é isso que a sociedade, que Deus, que o Espiritismo, que Jesus, que os Espíritos, que o nosso mentor espiritual quer de nós. Gente, seja você e faça você. É isso, seja você e faça você. Não transfira a responsabilidade da sua vida, dos seus problemas, das suas questões, para o outro. E isso é uma forma de se isolar, concordam? Porque na medida que um problema não é meu do outro, eu estou me isolando. Estou tranquila, não tenho responsabilidade. Então, o estar isolado não é necessariamente estar fisicamente recolhido a um convento sem falar nada com ninguém. Podemos estar isolados de várias formas. E vivemos bastante isolados. E aí que a gente precisa entender que a lógica divina, ela traz no seu bojo, ela traz dentro de si o critério da utilidade. Isso é infalível. Tudo para ser bom tem que ser útil. Se não for útil, não vai ser bom. Muitas vezes a gente persegue coisas inúteis, adereços, não é? Porque vão dar status para a gente persegue situações que para nós de trabalho, de relacionamento, absolutamente inúteis para nós. E elas lá no final são aquelas relações que a gente diz assim, nossa, começou tão bem, achei que ia dar tão certo eu e ele, mas olha o que aconteceu. Porque talvez lá no começo a gente não respeitou esse critério da utilidade. Não é a utilidade do outro como coisa, mas é a utilidade do relacionamento para nós crescermos em termos espirituais. Essa é a dimensão, esse é o foco. É essa utilidade que a gente quer falar. É útil para que eu avance, ou isso aqui está parecendo que vai me levar lá para o desvio do caminho? Isso nós temos que pensar, e a questão 769 aborda isso. Ela diz para a gente o seguinte, né? Que isso, Joana, e lá na questão ela coloca isso, que isolar-se a pretexto de servir ao bem não passa de uma experiência na qual o egoísmo predomina. Longe da luta que forja heróis e constrói os santos da abnegação e caridade. Então, isso quer dizer o seguinte, quando a gente chega cansado do trabalho, tá? Já aquele dia terrível, né? Pé doendo, cabeça doendo, né? Aquela situação caótica. Aí o telefone toca, alguém precisando de ajuda. Aí você para e pensa, poxa, mas tinha que ser agora? Podia, né? Domingo eu passei o domingo todo em casa, eu estava à toa, não podia passar mal no domingo, tudo certo, eu levava para o hospital, ia ajudar, mas liga agora. Mas a história é essa mesmo, porque o meu egoísmo, lá no domingo, eu estaria assim, apenas exercitando, né, a conveniência de atender alguém no momento conveniente para mim. Então, eu não estaria agindo em contrário ao meu egoísmo, mas agir como uma pessoa fraterna e solidária no momento em que para mim é mais difícil, aí é realmente a prova de que eu não sou egoísta, ou melhor, que o egoísmo não predomina em mim. Então, a lógica é essa mesmo, é acontecer naquele momento que você está, puxa, podia ser, né? Madrugada inteira, que amanhã eu vou trabalhar, pois é, mas é isso aí. Se o egoísmo não predomina em você, você vai se relacionar com o outro e amparar o outro nas horas mais difíceis da vida. Por quê? Porque os heróis e os abnegados sempre deram de si, com muito esforço, para que nós hoje estivéssemos aqui, por exemplo, né? E aí eu trouxe um exemplo disso. Esse exemplo, né? Antes do exemplo, ele coloca também que a absoluta reclusão seria uma fuga, um duplo egoísmo. E depois coloca que aqueles que fogem do mundo para socorrer os desgraçados, porque nessas duas perguntas, a 770, ele fala, né, poxa, então a pessoa que quer se isolar
é duplo egoísmo. E aí ele fala, e aquelas pessoas que mudam a sua vida inteira para socorrer o outro? Mudam, né, todo o rumo do seu percurso para socorrer os desgraçados. Eles também não fugiriam do mundo social ao qual eles estariam inicialmente destinados? Então, vamos lembrar de Francisco de Assis, família rica, né, nascidos lá na Itália, em Perugia. Ele abandonou aquilo tudo, foi para Assis, disse, olha, meu pai é tecelã, dono de fábrica de tecido, devia ser o equivalente na época, a gente está falando de 1200, né? E ele deixou tudo para lá. Então, ele fugiu daquele mundo que ele estava destinado. Isso é certo. E aí, nesse sentido, os espíritos disseram, não, mas nesse caso ele se eleva, ele não se rebaixa. E agora sim, eu trouxe o exemplo. Padre José de Anchieta, ele era um padre espanhol, ele participou das primeiras visitas, né, ao Brasil, junto com Duarte Coelho. Nasceu lá em 1534, né? E ele foi um dos primeiros padres que teve contato com os indígenas, estabeleceu as relações, procurou não subjugar esses índios, mas amá-los e tratá-los e trazer a cultura que ele, claro, julgava importante. Muita gente, quando a gente fala isso, diz, nossa, mas deixa o índio ser índio, só que era um Brasil inteiro de índios, né? A gente não pode esquecer que os tamoios, ali na enseada de Botafogo, era uma grande tribo de tamoios, de incontáveis indígenas. E o Brasil precisava, né, dos outros componentes culturais, como está muito bem descrito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ocorre que José de Anchieta desencarnou, cumpriu com a sua árdua missão, porque imagina, viver na Europa, lá em 1500, e aí vai para o Brasil recém-descoberto. É um choque, né? Mas ele veio e fez o trabalho dele. E a seguir, ele desencarnou, e lá na próxima encarnação veio Fabiano de Cristo. Quem era Fabiano de Cristo? Fabiano de Cristo, que encarnou em 1676, ele era português, nascido na região do Porto, seus pais eram agricultores, e naquela época, o nome dele era José Barbosa, e naquela época havia um apelo muito grande, né, para os portugueses, dizendo, olha, tem um país que descobriram aí, chamado Brasil, o negócio é bom, porque lá tem muito ouro, tem muito minério, quem vai, enriquece, né? E aí volta para a sua terra aqui e fica ótimo aqui em Portugal. E muita gente foi, muita gente veio, né? É a outra parte da nossa colonização. E Fabiano, né, não era Fabiano, era José Barbosa, adolescente, disse, poxa, eu vou tentar, né? E veio, chegou no Rio, depois foi para Minas, conseguiu fazer fortuna, mas chegou uma hora da vida dele que disse, vem cá, para que eu quero isso aqui mesmo, hein? Eu estou repetindo, eu estou sendo, e o que os outros disseram que era bom que eu fosse. Agora eu vou ser o que eu acho legal ser de fato, né? E aí ele começou a vender tudo, a compartilhar com os pobres, até que, aqui no Rio de Janeiro, de volta de Minas, ele então se tornou um frade, né, Fabiano de Cristo, conhecido por ajudar muitos negros em situações difíceis, de violência. Imagina, né? Imagina o que ele não viu. Enfim, toda uma história de abnegação. Ele, ao sair da sua terra, do seu mundo, ele se isolou de certa forma, sim, mas para se elevar. Se relacionando com outros que precisavam dele. Então, é nesse sentido que nós precisamos entender esse ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo. E aí, na sequência, espera aí que o negócio vai acontecer. Não precisa não, vou tentar. Ó. Deu? Não. De repente a pilha, né? Bom, só clica ali para eu continuar isso. Não, para frente. Mais um pouquinho.
Isso. E aí, lá no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz o seguinte, que a edificadora humildade de Fabiano, aliada a um sentimento de renúncia total de si mesmo, constituía a última pedra que faltava na sua coroa de apóstolo da imortalidade. Então, esse conceito de renunciar a si mesmo é importante, porque quando a gente está dentro do conceito de fraternidade e solidariedade, a gente não pode assim dizer, eu não gosto de fulano porque tudo que eu falo, fulano não aceita. Isso é renúncia de si mesmo? Não, isso é ego. Então, veja do que nós estamos tratando. Quando nós nos relacionamos com alguém, principalmente parentes, e ele não aceita o que a gente fala, a gente já dá 2 passos atrás. Vou sair fora, porque não vai dar certo. Será que um Fabiano, né, como diz no livro, ao renunciar-se a si mesmo, ele não estaria aberto à compreensão e amor do outro tal qual o outro é e se apresenta? Isso não é uma lei de sociedade? Isso não é positivo e equilibrado? Então, é essa sociedade que Deus, os Espíritos, desenham para nós, né? E aí, na sequência, a gente falando do voto de silêncio absoluto, aí a gente já entendendo melhor que ele priva o homem das relações sociais, que podem nos propiciar, nos facultar ocasiões de fazer o bem e cumprir a lei do progresso. Então, nós não devemos ter aquela atitude lá do monge que fica só rezando. Não, nós devemos ser alegres e felizes. Devemos estar em contato com o outro, dando o melhor de nós, a nossa alegria, porque é uma oportunidade de progresso. E aí, eu trouxe uma parte do Leis Morais da Vida, em que Joana chama a atenção para a gente de uma coisa assim, que eu me vi muito dentro dessa ideia. Que ela coloca assim, nós, dentro das nossas relações, principalmente familiares, é comum, quando um parente fica doente, a gente corre, vai acudir, não é? Nem tem um problema com a pessoa, mas não, está ali sofrendo, deixa eu ajudar. Né? Somos solidários a esse ponto. Mas ela chama a atenção de nós para sermos solidários com essas pessoas também na hora da felicidade, participando da felicidade delas. Porque muitas vezes, aquela pessoa que a gente até nem gosta, passou mal, mas a gente ajudou, quando essa mesma pessoa está bem, feliz e contente, a gente fica até isolado, de fora. Não merecia, né? Eu estou aqui ralando, outra pessoa não faz nada, aí, olha só como é que se deu bem. Né? E aí ela fala que nós temos que participar dessa felicidade. Mas isso até nos incomoda um pouco, né? Amigos em prosperidade, companheiros em evidência, conhecidos em situação de relevo. É a tal da renúncia a si mesmo que a gente ainda não consegue fazer. Então, para ajudar o outro que está sofrendo, a gente até vai, porque é bom ser bonzinho, né? E está sofrendo mesmo, está até com pena da pessoa. Mas quando a pessoa está feliz, está contente, a gente sente até aquela pontinha de inveja. E aí ela fala que isso é fruto da inveja, do ciúme, da maledicência. De quem? Que ainda reside em nós. É aquela história do egoísmo que ainda predomina. E não por outra razão, o final do capítulo Lei de Sociedade fala de laços de família. Porque se há alguma coisa que atrapalha a lei de sociedade, é a maledicência, não é? É a inveja. Isso atrapalha diretamente a vida de relações. E aí, muitas vezes esse laço, para nós, parece um arame farpado, de laço não tem nada. Ou uma corrente do tipo, meu Deus, é meu irmão, eu sei que é meu irmão. Mas olha, se fosse um chefe meu, eu largava o emprego. Podia ganhar rios de dinheiro, mas eu ia trabalhar, vender sanduíche na praia, mas não ia ficar do lado dessa pessoa. Mas Deus botou ali como irmão, aí é arame farpado, é corrente ou é laço?
E nós vivemos isso, né? Claro que vivemos isso sempre. Temos também os laços, é verdade, mas sempre tem lá uma corrente, um arame farpadozinho de quebra, né? O pacotinho, né? E aí, na pergunta 774, né, ele diz que os laços sociais são necessários para o progresso, os sociais. Mas e os de família? Eles mais apertados, quando são laços reais, eles se tornam importantes e reforçam o primeiro, que é o laço social. Então, ele está querendo dizer o seguinte: quando nós conseguimos estabelecer laços com outras pessoas, e não correntes, não arames farpados, nós vamos ter uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, mais solidária, mais irmã. E eu acho que o povo brasileiro precisa muito entender e viver esse conceito. E aí eu me incluo, obviamente, né? Porque a gente tem a danada da lei do levar vantagem em tudo. Não vou nem falar o nome, coitado, que ele até quando falou, né, a pessoa que disse essa frase, ele não queria dizer isso, mas pegou. Então, quando nós estamos nessa posição de querer preponderar e ter vantagens, a gente está ali, ó, é sinal que o nosso laço de família está fraquinho. É sinal que nós não aprendemos bem quando éramos pequenos, nas nossas relações familiares da primeira infância, o que seria de fato uma fraternidade, uma cooperação, um viver em solidariedade. Nós não aprendemos de fato isso. Aí tivemos outra chance, fomos para as escolinhas, talvez, de evangelização, talvez também a gente não tenha compreendido bem. Aí tivemos outra chance, fomos formar a nossa família, mas também talvez não tenhamos conseguido mudar esse modelo, e repetimos esse modelo. E é por isso que a nossa sociedade hoje é uma sociedade fragmentada. Porque na medida que a família não consegue conversar coisas do afeto, coisas do sentimento, quando a família está preocupada em eu vou botar esse filho aqui nessa escola porque ele precisa passar no vestibular, não que isso não seja importante, mas no ambiente familiar eu vou focar nisso, como nós vimos num evento recente com os jovens, e aí o depoimento de uma jovem, foi domingo passado, ela chorava, porque a mãe dela disse: minha filha, você tem que passar na universidade pública de qualquer maneira no vestibular, se vira. Você não vai fazer a faculdade pública porque ela não é boa, as cadeiras são quebradas, o negócio tem greve, não é legal. Você vai fazer o seu curso superior na PUC, porque eu tenho dinheiro para pagar. Mas você tem que passar na federal. Gente, e a menina chorava, porque a pressão era demais, né? Por que ela tem que passar na federal se ela não vai fazer a federal? Porque a mãe precisa mostrar para os amigos que a filha é inteligente, passou para a federal. Mas a mãe também quer mostrar para os amigos que ela tem dinheiro. Eu estou pagando a PUC, viu? E vem cá, onde é que entra os laços de família? Isso domingo passado. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. A gente passa batido. Isso eu já sei, eu já li. Legal, laço social, laço família. Mas o que a gente está discutindo em família com os nossos filhos, com os nossos netos? Com aqueles que Deus nos confiou para bater um papo? Qual a gente está perdendo tempo na trivialidade? E com os nossos idosos? O que a gente está falando para os nossos idosos? Não, tá bom, mãe, tá ótimo, tá, vamos ver a novela. Ou será que a gente está, mãe, vamos pensar o seguinte, nesse negócio de livro dos espíritos, vamos que a gente vai desencarnar, né? Daqui a pouco você está do outro lado, melhor melhorar agora. Nós temos que ser consistentes. Se nós queremos consistência, nós temos que enfrentar questões delicadas. Porque isso é que vai nos trazer um laço social apertado, que é o que a gente precisa e quer. Então, agora é a hora que a gente corre mais um pouco, né? Que a hora está passando.
E aí ela volta, Joana, ela dá o desfecho, né? O nome lá em Leis Morais desse capítulo é Participação na Felicidade. Aí ela diz para a gente como é que a gente faz para deixar de ser invejoso, né? Que em última análise foi isso que ela quis dizer lá na frente. Você fica com inveja da pessoa porque ela se deu melhor que você, vai ajudar quando está doente, porque, não, que bom, está doente, eu estou são, né? E aí como é que faz? Ela dá a dica aqui. Ela diz o seguinte... A hora que não funciona isso. Ela diz, olha, assume posição diferente. A gente tem que crescer. Sem que te faças interessado no que ele tem ou é, rejubila-te com o progresso de quem segue contigo. Então, poxa, parabéns, você conseguiu, poxa, que legal, olha, seu filho terminou a faculdade, eu vi a sua luta, estou sinceramente feliz contigo por essa vitória. Isso também é evolução, né? Nós precisamos desenvolver isso. E ela diz, ser feliz com a felicidade alheia também é uma forma de caridade cristã. Ser feliz com a felicidade alheia, aquele telefonema do parabéns, não é simplesmente uma questão social trivial. Estar na festa do casamento feliz por estar ali, tendo visto toda aquela trajetória, é também caridade cristã. O que não é caridade cristã é ir por obrigação, ficar na frivolidade, na vacuidade, fazer o que todo mundo faz. Nós podemos fazer diferente. Olha o conselho dela. Assume posição diferente. O Dia dos Pais está aí, é a hora, gente. Sejam consistentes. Falem dos seus sentimentos. Falem das suas emoções. Falem das suas dores, se houver espaço. E escutem os sentimentos do outro, as dores do outro, se houver espaço. Sejam amorosos, recebam bem. Por que muitas vezes a gente recebe bem um estranho e a gente não consegue receber bem aquela pessoa que convive com a gente 50, 60, 70 e sei lá quantas encarnações? Aí a gente diz, é porque o estranho eu não conheço. Eu acho que deve ser boa, tem uma cara boa, deve ser boa. Às vezes não é, às vezes é aquela pessoa terrível, com uma sombra imensa. Mas a gente não tem que receber bem porque a pessoa é assim ou é assada. A gente tem que receber bem porque nós somos cristãos e queremos uma sociedade equilibrada. E já podemos pensar em renunciar a nós mesmos, aos nossos conceitos egoístas. Esse é o ponto. Esse é o ponto que nós precisamos trabalhar. E aí, né, para finalizar, ó, na hora, hein? Está aqui, outra né, tirinha espírita. Mundo de provas e expiações. Ó. Opa, peraí. Pode. Isso. Que eu vou usar o laser. Isso, aqui, ó. É aqui no meio. Não, então tá bom. Ó, mundo de provas e expiações está ali. Para vocês, estou apresentando a vocês. Mundo de regeneração, estou apresentando a vocês. Tem diferença? Igualzinho, né? E aí? Passa para mim. Ó, ali tá, a diferença está ali. Percebemos com um ou outro ponto de vista. A diferença entre o mundo de regeneração e o mundo de provas e expiação não é o mundo, é o que nós fazemos do mundo. Por isso, a gente tem que observar esse mundo de provas e expiações ou de regeneração a partir do ponto de vista pessoal e emocional nosso. Isso quer dizer o seguinte, nós já podemos estar e devemos estar no de regeneração. Basta que assumamos um compromisso com o que é verdadeiro, com o que é consistente, com o que nos fará equilibrados, com o nosso sentido existencial, de auxílio ao outro, de compartilhar felicidades com o outro, as nossas e as dele. Essa é uma mudança de paradigma que vai fazer toda a diferença. Não da forma como o mundo é, mas da forma como nós vivemos no mundo.
Porque o mundo em si, ele é muito mais e muito melhor do que nós merecemos. Ele é belo, ele é lindo, ele é equilibrado, apesar do desequilíbrio que a gente tenta introduzir nele. O que falta no mundo é exatamente essa nossa postura consistente, cristã, de amor ao outro, renunciando a nós mesmos. Não é à toa que a gente está na casa de Fabiano. A gente precisa aprender, né? Essa humildade e renúncia do nosso próprio ego, da nossa maneira de prevalecer, né? Que possamos todos nós, né, estarmos empenhados nesse sentido existencial maior para as nossas vidas. Muito obrigada.